Bem-vindo ao podcast Cliques, Códigos e Checkouts. Aqui você acompanha conversas com líderes do varejo sobre as estratégias e tendências que estão evoluindo o setor. Inspire-se com suas decisões e visões para um futuro ainda mais inovador. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Um espaço feito para quem acredita que o varejo não é só negócio, é gente, é propósito, é impacto real. Hoje eu estou aqui junto com meu parceiro de jornada, o Andrés Julio, e a gente tem a honra de receber um convidado que representa exatamente isso: dedicação, superação e visão de futuro. Ele começou atrás do balcão, ainda criança, 10 anos de idade, cresceu respirando farmácia, virou referência nacional no fortalecimento das drogarias independentes e do associativismo. Hoje é diretor de Relações Institucionais da Rede Melhor Compra, que já reúne mais de 60 lojas em todo o Brasil. E não para por aí, não. Em 2022, ele lançou o podcast Por Trás do Balcão, que já alcança mais de 10 mil ouvintes por episódio, e tornou um dos principais canais de conteúdo do nosso setor. Um líder que une propósito, inovação e, o mais importante, ação. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui Adão Fonseca. Obrigado, Mônica. Obrigado, André. Prazer estar com vocês aqui. Adão, que prazer ter você com a gente. Esse episódio promete muito porque é sobre histórias de vida, né? Como a gente conversou fora das câmeras, não? Aprendizados e, acima de tudo, sobre como juntos podemos transformar o varejo farmacêutico, não? Exato, exato. Eu acredito muito nisso, Andrés. Acredito que tem pessoas que dizem que foi sorte, né? Bom, eu sou um cara religioso, então eu acredito que Deus, e ele tem a contribuição, a parte dele, mas a parte dele não é que é uma parte pequena, mas é porque eu acredito mesmo que a gente tem que se esforçar muito e como pessoas, eu acredito que nós somos limitados, né? Eu tenho competências que outros não têm, mas vocês, por exemplo, têm competências que eu não tenho e eu preciso do apoio da Mônica, do apoio do Andrés, do apoio de outras pessoas, para que juntos nós possamos criar um elo forte para transformar o varejo farmacêutico. Eu acredito de fato que tudo que nós fazemos, vocês daí com a retail, eu de cá com o associativismo, outros, né, também que estão no associativismo, juntos a gente se torna trincheira, se torna alavanca para as drogarias independentes desse Brasil nosso, que precisa levar saúde e bem-estar para a população. Sem sombra de dúvida, a gente tem um propósito muito importante, né, Adão, que é de contribuir para o desenvolvimento do setor, né? Está acima aí de qualquer outra coisa que a gente faz, né? Sempre pensando no desenvolvimento do todo, da cadeia. Adão, você começou muito cedo, né, nesse universo aí do balcão. E hoje você impacta milhares de empreendedores. Se você tivesse que escolher aí 2 ou 3 marcos, né, que moldaram a sua visão, né, desafios ou até, a gente fala até de tombos, vamos falar assim, até tombos, né, porque eles são importantes, né, eles fazem parte do crescimento. Se você tivesse que escolher 2 ou 3, né, quais seriam eles? Bom, eu comecei muito jovem, realmente vim de uma família humilde e naquela época morava numa periferia, então meu pai tinha muito medo de eu me envolver com coisas ilícitas e aí eu fui para a farmácia com 10 anos, então eu peguei um momento muito importante da farmácia, que foi justamente aquela farmácia ali que tinha acabado de deixar de ser a botica, tinha acabado lá, isso era 1986, 87, aquela. Eu peguei aquele momento de transição onde a farmácia estava começando a ganhar corpo, né? Ela vinha ali com os produtos eram todos confinados e de repente ela começa a desconfinar os produtos, começa realmente a botar tudo para o lado de fora. Eu acho que foi muito importante, que eu chamo de farmácia 1.0, que eu acho que aquele momento foi um momento importante, que a regulação da farmácia ela começava a tomar corpo.
A gente vinha de um negócio sem regulação, né? A Lei 5.991, para nós hoje, parece que ela está distante, mas naquele momento ela fazia total sentido, né? A farmácia começa agora a ser engessada e começa a ter que, o farmacêutico, o farmacista, ele começa a ter que se adequar. Aí a gente vai ver toda ali na década de 90, né, a entrada da URV, o Plano Real, isso mudou a característica da farmácia no Brasil, porque farmácia era um negócio que até 94 ela dava muito dinheiro porque se trabalhava de qualquer forma, era muito solto, não tinha um profissionalismo, né? A própria indústria ainda estava se ajeitando, nós temos indústrias muito jovens, né, no país, então não era aquilo que é hoje. E aí, em 94, com a chegada do URV, né, e depois, logo após o Plano Real, isso mudou o varejo farmacêutico. Nós começamos a ter um varejo realmente profissionalizado, né, a busca constante pela profissionalização, também veio o nascimento do associativismo nesse mesmo momento, apesar que muitos não acreditavam nele, né, tem que se dizer isso. Então, quem lá atrás começou plantando, fazendo a base do associativismo, né, ele lutou bastante, porque ainda é uma descrença, mas naquela época era pior. E nesse momento, eu passei desde muito jovem, comecei muito cedo farmácia, então quando você começa muito cedo, você faz tudo, né? Eu limpava, eu fazia pagamento no banco, fazia cobrança, e a aptidão por gestão era muito grande, então eu estava muito envolvido ali em gerenciamento. Então, em 94 eu já comecei a entrar para o escritório, entender de fato como que era a gestão de uma drogaria, apesar de bem jovem, né? E quando se é jovem, as pessoas costumam não acreditar que você tem uma maturidade para poder gerenciar algo ou supervisionar algo, né? Mas graças a Deus eu tive bons líderes, pessoas que me ajudaram na minha formação. Depois veio a formação acadêmica também, claro, mas as pessoas que me cercavam me ajudaram muito. Até que em 2009 eu resolvi sair do varejo, vir para a distribuição, e isso foi uma virada de chave, porque me colocou num outro patamar, me trouxe uma visão também mais abrangente do que era o varejo do lado de uma distribuição, mais próximo de uma indústria. Confesso que naquele momento, em 2009, o meu sonho era ir para trabalhar numa indústria, então eu queria usar a distribuição como um trampolim para chegar na indústria. Só que em 2012 eu ainda estava na distribuição, fazia um bom trabalho, e aí, para quem está nos ouvindo, eu quero deixar claro que eu costumo dizer para o pessoal da minha equipe que nós somos um número, e eu só consigo ser promovido se eu entregar o número que eu tenho que me foi proposto. Então, assim, eu tenho uma frase que número feito, número seu. Você é o número que você entrega. Se você entregou um resultado mediano, você é mediano. Você conseguiu superar, né? Conseguiu chegar na meta, ultrapassar a meta, porque eu acredito que metas são feitas para serem quebradas, metas e recordes são feitos para serem quebrados. Então, assim, eu fiz uma história, apesar de pouco tempo na distribuição, construí uma história legal, peguei um setor desafiador que não dava certo, me entregaram o setor e na época falaram, você precisa vender R$ 40.000. Eu fui lá e vendi 150. Quando eu saí, quando eu vim para a Rede Melhor Compra, 2012, eu comecei como diretor comercial. Na época, quem não sabe, é, era uma época ainda que o associativismo estava começando a florescer. Para você ter ideia, em Minas Gerais, nós tínhamos 17 redes associativistas. Hoje, 13 anos depois, tem mais de 50. Você vê como que o negócio acelerou. Então, assim, eu vim para o associativismo, é, recebi umas 3 propostas da antiga empresa que eu tinha trabalhado para retornar com um salário mais alto, assim, muito mais alto que eu tinha aqui. Só que na época eu acreditei no sonho do associativismo, porque eu consegui
Eu costumo dizer, Mônica e Andrés, que eu tive uma visão transcendental do futuro. Eu olhei para o futuro e pensei, não da minha carreira, mas eu pensei no que o varejo se tornaria. Comecei a estudar muito varejo americano, varejo europeu, e vi que era uma tendência aqui no Brasil a gente caminhar para esse modelo. Bom, aí eu vim para a Rede Melhor Compra, 2014. Mais uma vez, eu sou assim, eh, eu tenho, eu gosto muito de competição, sou altamente competitivo. Então, se você me der uma meta e eu topar, eu vou fazer de tudo, menos o ilegal, claro, para alcançá-la. Eu preciso alcançá-la. E assim, peguei a meta do Melhor Compra na época e em 2014 eu estava fazendo um trabalho tão bom que os sócios da rede me convidaram, chegaram e me convidaram. Cara, nós queremos te convidar para ser sócio aqui na Rede Melhor Compra. E eu achei que muito bacana, mas fiquei meio desconfiado. Pensei, cara, eu vim de uma família pobre, meu pai fala que santo bom ninguém dá para ninguém. Aí o cara vai me chamar para ser sócio. Pensei, tão trem errado nesse negócio aí. Eu não posso comprar a rede. O susto veio aí. Eu falei, eu não posso comprar minha parte. Eu falei, por quê? Eu não estou te vendendo, eu estou te dando. Aliás, não estou te dando, você conquistou. Então, assim, me tornei sócio da rede em 2014, eu trabalhava muito, passei a trabalhar muito mais ainda, mas sempre visando o futuro, sempre pensando no que o varejo farmacêutico pode se tornar, qual que é o comportamento do consumidor, quem é esse consumidor. Então, eh, trabalhando muito ali, até que 2017, eu participei da fundação da Abrafad, que é a nossa associação. Acho que foi um divisor de águas ali também, porque até então nós tínhamos como federações para associativismo apenas a Febrafar, que é uma excelente federação. Fundamos a Abrafad em Belo Horizonte em 2020, transferimos ela para São Paulo, e aí veio a pandemia. Na pandemia, realmente foi um susto para todos nós, porque inauguramos o escritório uma semana depois fechamos, por conta da pandemia. Todos nós voltamos para casa. E eu confesso que, como eu disse no início, ninguém faz nada sozinho. Olha que negócio interessante. Nós estávamos com 45 dias parado e drogaria tudo louca, focando aquele monte de coisa. Meus consultores ligaram e falaram: cara, nós precisamos ir para a rua. As lojas estão doidas, sem saber o que fazer, nós precisamos orientá-las. E eu, com medo de deixá-los ir por conta do Covid, falei, então, beleza, se vocês vão, eu também vou. E aí nós fomos para a rua, começamos a trabalhar e Deus abençoou, guardou todo mundo. Nós não tivemos nenhum problema. Para se ter ideia, eu não peguei Covid. Estando na rua, e eu tinha uma preocupação muito grande com a minha família também, mas acho que aquela transformação, o Covid teve seus desastres, mas por outro lado nós tivemos algo que também é muito importante, a virada em 2021 ali, quando começam a ser liberadas, né? Eu falei lá no início dos anos 90, que final dos anos 80, que a regulação estava pegando as drogarias, agora no 2020 começa a ser liberado. Então, claro, a gente vinha vendo o que estava acontecendo em 2013, por exemplo, a resolução 585, 586, 2017, liberação de vacinação. Só que 2020 foi o ano crucial. Por quê? Porque acelerou tudo que já estava liberado e trouxe do futuro, né, que estava planejado para 2025 para 2020. Nós tivemos telemedicina, telefarmácia, receita digital, a própria digitalização, ela tomou conta ali, porque a gente já falava de digitalização, mas ninguém fazia de fato. Então aconteceu ali em 2020. Então eu acredito que, assim como nos anos 90, né, a regulação foi importante para a drogaria, nós tivemos o Plano Real também com grande importância. 2020, 21 ali, a pandemia ela trouxe essa valorização para o profissional de farmácia. O farmacêutico, novamente, ele volta a ter um protagonismo, de fato, na drogaria.
né? Fique em casa, não vá ao hospital, vá à farmácia, trouxe essa valorização do profissional, que é um profissional altamente qualificado para levar informação para a população. Então, eu acredito que nós precisamos investir em farmácia cada vez mais, nos serviços farmacêuticos, serviços clínicos. Essa ideia, esse projeto que algumas grandes redes têm da farmácia virar um pronto atendimento, eu acho sensacional, porque ela desafoga ainda mais o SUS. A gente vai lidar. Eu tenho um amigo que ele fala do 888, né? 888, de 888 pessoas que vão ao hospital, apenas 88 precisavam realmente ir a um pronto atendimento. Dessas 88, apenas 8 necessitam realmente cuidados, as outras 80 só de orientação. Então, nós estamos falando de 880 pessoas que podem ser atendidas numa farmácia, orientadas, que esse é o papel do farmacêutico. E, então, assim, com tudo isso, eu acredito que a regulação da 5991, né, que não aconteceu de imediato, mas levou ali uma década para começar a acontecer. A transição do Plano Real, acho que isso também trouxe um suporte, porque a drogaria teve que se profissionalizar financeiramente, ela parou de trabalhar com prazos e descontos e com a própria inflação, que era um problema para o Brasil. E a pandemia, acredito que mudou muito, né? O fato da gente estar aqui hoje conversando nesse formato é justamente porque a pandemia trouxe isso mais para próximo de nós, né? Antes de 2020, a gente evitava, não queria falar sobre de forma online, né? A gente queria tudo presencial, tudo no tete a tete. Não que não seja importante, mas é o futuro, né? Isso Sim, aí, Dão. Eu gostei na tua fala, você mencionou alguns marcos dentro do cenário do associativismo no Brasil, principalmente a década passada, no começo 10, 2011, 2012, não? Eh, ¿Cuáles foram os maiores desafios que se transformaram em escola para você e para a rede Melhor Compra? Então, para mim, os maiores desafios, bom, a gente enfrenta na vida, você tem alguns desafios, então, é, e eu não quero parecer prepotente, arrogante, de forma alguma, mas assim, eu vim de uma família humilde, eu tive pouco acesso, que as pessoas hoje falam muito em acesso, nós vivemos num país onde todo mundo está muito polarizado, né? E assim, eu não estou fazendo apelo para nenhum dos dois lados aqui, mas eu vim de uma família sem acesso, meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta, então assim, eu até disse para minha esposa esse final de semana, acredito que eu devo ao meu pai muita honra, né? Meu pai, eu tenho que honrá-lo, porque ele não conseguiu me ensinar a ler, ele não conseguiu me ensinar escrever, mas ele conseguiu me mostrar como ser honesto, como ser trabalhador e enxergar o seguinte: se você tem um propósito, vai atrás, corre atrás. Então, eu acredito que as farmácias do Brasil, as que já estão muito bem, elas estão muito bem porque alguém um dia acreditou, independente da condição financeira que ela tinha na época, ou se ela tinha alguém por trás, mas ela acreditou que era possível e ela correu atrás. O varejo independente, muitas das vezes, ele sofre daquele vitimismo. As pessoas gostam de vitimismo, Andrés. Ah, o Sanofi não vem aqui na minha farmácia. O Sanofi dá uma condição para o laboratório A, mas não dá para mim. É aqui que entra o associativismo. Eu entendo o lado da indústria. Eu estou na estrada todos os dias. É caro, é difícil, não há dinheiro suficiente para você ligar 5.000, mais de 5.000 municípios que existem no Brasil. Então, assim, eu acredito que o associativismo ele é o caminho mais curto entre indústria e farmácia. É ele que vai mudar a história das farmácias independentes e da própria grande rede, porque a grande rede, ela não está lá sozinha, ela criou a própria associação. As grandes redes são representadas pela Abrafarma. As médias redes têm a Cifarma ao seu lado. Então, existem outras associações quando você se une, porque sozinho a gente consegue ir mais longe. Clarice Lispector, aliás, mais rápido. Clarice Lispector dizia que sozinho vamos mais rápido. Juntos nós vamos mais longe. Por quê? Porque quando nós três nos unimos, a gente consegue fazer muito mais coisa, cada um dentro do seu perfil, da sua especialidade,
E eu acredito que o associativismo, ele passa por essa transformação, porque a dificuldade não é a falta de dinheiro. Falta de dinheiro todo mundo tem, né? Quando você vê uma drogaria pague menos indo para a bolsa, uma raia drogazinha indo para a bolsa de valores, é porque ela quer mais dinheiro, que ela precisa de mais dinheiro para poder investir e continuar seguindo com os seus propósitos. No varejo independente é da mesma forma. Eu não tenho tanto dinheiro, então eu preciso de investidor, eu preciso de novas ideias, eu preciso de abertura, e o associativismo ele está aqui para isso. A grande dificuldade é a mentalidade do farmacista, do farmacêutico, do varejo independente, que ele acha que ele é menos favorecido, ele acha que a indústria não olha para ele, ele acredita que ele é um coitadinho, que o concorrente compra medicamento mais barato que o dele, que é por isso que ele está grande, a grande rede ganha um caminhão de dinheiro para vender, quando não é verdade. Quando o que se tem ali é muita estratégia, muito trabalho, muito planejamento, que falta às vezes no varejo independente. O cara independente, ele quer ser o dono do time, ele quer ser o técnico do time, mas ele quer ser o centroavante, ele quer ser o goleiro e o meio de campo, não tem jeito. Né? Eu falei esses dias, a vida é como um jogo de futebol, e nós somos o técnico, né? Você vai lá no estratégico, traça a estratégia, né? Faz a tática todinha, passa a tática, o máximo que você chega na beirada do campo e olha, opa, você tá jogando mal, vem cá, deixa eu substituir. Ó, marca ele ali, faz desse jeito. Esse é o papel do gestor da farmácia, ele tem que estar delegando, olhando tudo que tem, que está acontecendo à sua volta, mas sem perder muito tempo ali, porque ele tem que estar sempre no estratégico, sempre no tático, pensando em novas formas de ganhar dinheiro, de atender melhor a população. Então, eu acredito que o desafio que a Rede Melhor Compra, assim como outras redes enfrentam, é a questão do associado, do independente, né, o cara do varejo independente, mudar o pensamento, enxergar que realmente ele precisa de ajuda e que juntos nós não vamos tirar a liberdade dele, não. Pelo contrário, nós vamos dar mais liberdade para ele, porque eu chego com condição comercial, eu chego com informações, levo para próximo deles pessoas como vocês que podem ajudá-lo a enxergar algo que ele não estava enxergando. Muito Eu, bom. eu anotei três coisas super importantes aqui dentro da tua fala, né? Que eu acho que eu consegui capturar aqui. Primeira, que ficou muito evidente na tua fala, conquista não é presente, né? Conquista é mérito. Exato. Você traz isso com muita fortaleza. O segundo aprendizado que já ficou aqui para mim é líder de verdade vai na frente, né? Ele está na Isso. frente. Ele vai na frente, né? E o terceiro, que eu acho que até já fica aqui dentro da tua fala, é assim: ninguém constrói grandeza sozinho. Né? Você está falando do poder do time, né? Da articulação, né? De cada um jogando ali, passando a bola, né? A bola passa a bola redondinha, né? Tudo ali bem, Exato. bem bonitinho. Dentro desse cenário, a gente está falando aí, vamos falar da melhor compra. Você está falando da melhor compra aí, são 600 farmácias seguindo juntas, né? Sem Uhum. perder autonomia, né? Porque cada uma tem a sua autonomia ali. E aí, na tua visão, como é que você enxerga esse futuro do associativismo no Brasil e como é que se equilibra, né, essa liberdade, essa autonomia com essa força coletiva? Bom, então, eu acredito que o associativismo ele não é uma alternativa. Ele é o caminho que o varejo independente tem para seguir. Porque quanto mais você cresce, e olha que coisa louca, eu perdi um associado. Olha que negócio legal. Como que é o caminho do associativismo? Eu tenho, como você disse, pouco mais de 600 lojas e eu tenho um associado que ele começou com uma, de repente estava com 5, de repente ele estava com 10, com pouco ele estava com 15 lojas e ele se tornou muito grande. E ele chegou para mim e falou comigo assim, cara, descobri uma outra rede que ela só cuida de médias redes como a minha. E eu tô saindo do Melhor Compra e tô indo para essa outra rede. E a pessoa que cuida da outra rede, inclusive é uma amiga, eu falei, não, eu conheço, trabalho lá,
fantástico e tal. E ele foi. Então, o associativismo ele é algo tão certeiro na vida do varejo dependente que se o cara tiver como alvo crescer e se tornar uma média rede, uma pequena rede, ele tem grupos de associativismo que olham para lojas de forma diferente. Então eu tenho formato de loja. Hoje as lojas que estão na minha base são donos de drogaria que tem menos de 10 lojas. Mas já existe associativismo que é para quem tem 15, 20, 30, 100 lojas. Existe associativismo para quem tem 300 lojas, 500 lojas, como o caso da Cifarma. E ainda tem a Abrafarma. Então o cara pode galgar onde ele quer chegar. Então o associativismo, ele não é uma alternativa, ele é o caminho que o dono da drogaria ele tem que seguir. Seja ele pequenininho, mas eu já estou com 20 lojas, não estou indo bem. Beleza. Imagina você numa rede que tem mais 20 outras redes como a sua, que tem cara que tem 20 lojas, mas tem cara que tem 100. Porque no associativismo se ganha não só em negociações coletivas, não só no todo serviço, se ganha representatividade, né? Agora mesmo nós fizemos uma frente junto ao Ministério da Saúde, fomos ouvidos, o Ministério da Saúde conseguiu enxergar, nós conseguimos mostrar para ele, olha, o Forxiga tem desconto, mas o desconto ainda não é suficiente para a drogaria dependente, então ela está comprando dele mais caro e ela está dispensando o medicamento e isso está acarretando para ela prejuízo. E aí o Ministério da Saúde chamou o laboratório, sentaram, conversaram, ajustaram e hoje ficou vantajoso. Isso é força de quê? Força de uma coletividade, força de alguém que representa outras pessoas. Então, o associativismo ele não é só comprar bem, ele vai muito além disso, né? É mostrar que se faz gestão com uma mentalidade diferente, moldar a mentalidade desse empreendedor para que ele tenha a mentalidade de dono, para que ele possa competir com quem está do lado de igual para igual. Então, nós no associativismo, a gente traz uma PBM, não só trazemos a PBM, uma preocupação aqui que nós temos muito grande, aí eu tenho uma unidade de negócio que chama Portal do PBM. Olha que interessante. O que é o Portal do PBM? É uma empresa que está aqui só para fazer implantação de PBM, treinamento de PBM e conciliação de PBM. Então, quando a gente fala de treinamento de PBM, porque o cara imagina o seguinte, que é só eu chegar e ligar lá no laboratório e pedir para implantar o PBM. Eu tenho um PBM. Não é só isso. A coisa mais fácil que tem é você ter uma PBM implantada. Agora, eu preciso ir atrás do médico que faz a prescrição, porque eu preciso mostrar para ele, falar, doutor, se eu precisar, tem na minha drogaria o produto que o senhor está prescrevendo. E eu tenho desconto com a indústria, eu tenho um convênio com a indústria que eu repasso o desconto para o seu paciente. Segundo, eu não troco o seu receituário. Terceiro, juntos nós precisamos evitar o dropout. Eu preciso evitar a interrupção do tratamento. E aí, quando eu fiz o meu. E olha que negócio louco, que foi uma das coisas que nós implementamos no portal do PBM, porque a gente fala que o pessoal interrompe o tratamento porque o produto é caro. Isso não é a verdade. Eu descobri que isso não é a verdade. Quando eu fiz estágio de farmácia no posto de saúde, eu encontrei diversos pacientes que chegavam lá para pegar uma metformina e falavam, não preciso. Por quê? Porque eu ainda tenho. Mas como assim? Se você toma todos os dias, 3 por dia, você não era para ter. Não, mas eu tenho. Sabe por quê? Final de semana eu tenho que tomar cervejinha e aí eu paro. Então, é uma cultura do brasileiro não fazer o tratamento correto, não é por conta do valor. Claro, nós entendemos que o valor também é um dificultador, mas a cultura não é só o dinheiro. Tem muita gente que tem o dinheiro e não faz o tratamento por ignorância, porque não se acha inválido, tem uma série de coisas. Então, assim, o Portal do PBM ele tem um trabalho para trabalhar com cada balconista, cada farmacêutico, para ajudá-lo, treiná-lo para que ele oriente o paciente de forma correta para que não haja interrupção no tratamento. Então, assim, eu acredito que a consolidação das farmácias do varejo independente passa pela profissionalização de todos que estão ali dentro, porque a farmácia agora ela oferece serviços farmacêuticos, ela oferece orientação e o papel do farmacêutico vai além
das prateleiras, além da caixinha de medicamento. O papel do farmacêutico é um papel de orientador, é um papel de alguém que ele é a última ponta, vem do médico, passa às vezes no enfermeiro, passa às vezes no fisioterapeuta, passa, vem descendo, quando chega na farmácia, ele é o último elo. Se ele não refizer o checklist e olhar se foi feito tudo certinho, o paciente sai dali sem o devido tratamento. Então, e eu sou uma rede associativista. Então tem gente que acha que associativismo é só compra. Não, nós estamos aqui para olhar o todo, porque no final das contas eu preparo a drogaria para atender o paciente lá na ponta. É sair da Perfeito. sobrevivência para competir de igual para igual, né? Exatamente, sair da sobrevivência para competir de igual para igual. Perfeito. Eu gostei, não tinha pensado dessa forma, mas quando você falou que o associativismo não é uma opção, sino es una alternativa, ¿no? Y usted construyó ese camino de cómo una farmacia que puede quizás hoy ser pequeña, puede ir creciendo y después ir mudando para un asociativismo mayor, inclusive poder después hacer parte de una obra farma, ¿no? Bem Exato. interessante. Não tinha, eu particularmente não tinha visto desse jeito e gostei, não? E falando disso, Adão, você mencionou também um pouco sobre o paciente e tudo isso, né? Mas muitas coisas estão mudando, o software, a tecnologia avança, modelos de negócio também. Na sua leitura, quais tendências vieram para ficar e quais são só barulho passageiro que você tem muita coisa, parece que no mercado todo mundo começa a falar e repete, 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 mas isso não avança, não? Eu sempre me lembro, por exemplo, o caso do metaverso, não? Desde tua perspectiva, quais são essas tendências que vieram para ficar e quais são só barulho passageiro? Bom, ah, eu acredito pelo menos em três coisas. Primeiro, modelo de negócio. Ah, quando a gente fala modelo de negócio, nós temos uma drogaria lá que hoje eu chamo de farmácia 5.0. Lá no passado, na 1.0, como é que era? Não tinha perfumaria, ou o pouco que tinha era confinado. A farmácia fazia de tudo, né? Bom, eu comecei como menino, na farmácia tinha seringa de vidro, tinha bisturi, tinha agulha para sutura, tinha tudo. Fazia-se de tudo na farmácia. Regulamentou, proibiu tudo, tal, tudo certo. Aí a farmácia agora começa a sofrer uma transformação. Libera a perfumaria, né? A gente chamava só de correlatos, perfumaria e correlatos, depois mudou. Hoje a drogaria, ela é uma drogaria muito mais abrangente, e aí nós tivemos alguém que sempre tenta minimizar pensando no curto prazo. Aí lançaram o modelo popular, que é aquele modelo onde você não tem perfumaria e tal. Eu entendo que alguém que está nos ouvindo vai falar assim: não, mas eu conheço uma farmácia que ela é modelo popular e ela sobrevive. Beleza, mas não é o que era no passado. A farmácia, ela é um local onde, e ela tem que se tornado, porque nós pegamos o modelo americano e o modelo europeu e trouxemos aqui para o Brasil e transformamos ele, né? Você pode observar que a farmácia, ela é um centro de conveniência. Então, ela ela deixa apenas de ser uma plataforma, desculpa, um ponto de venda, ela se torna uma plataforma, um hub de negócios. Você vai à farmácia agora para solucionar todos os seus problemas. Ela tem omnicanalidade, né, ela atende por vários canais. E aí, quem está nos ouvindo, quando a gente fala de canais, toda vez que você sai da farmácia física, coloca o WhatsApp, você já se tornou um segundo negócio, né? Eu tenho que medir quanto que eu vendo no WhatsApp. Quando eu vou para um iFood, eu tenho que medir quanto que eu vendo no WhatsApp, quanto que eu vendo no iFood, né? Ah, Rappi, né? Não importa quem quer que seja. Aí eu tenho um delivery. Então, assim, qual modelo de negócio eu estou implementando? Então, estar atento, essa é uma tendência ao modelo de negócio que você tem. A farmácia passada, e ainda existe muita farmácia presa lá no 2.0. Não, eu sou uma farmácia tradicional, mas você não tem uma caixa de bombom aqui, não tem um bombonier no seu caixa, você não faz gerenciamento de categoria, você não desconfinou o MIP,
você não tem suplementação, tá um negócio muito atrasado. Então, ou seja, o modelo de negócio é importante, tem que acompanhar, porque o modelo de negócio agora, ele muda e muda muito rápido. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então, está atento ao modelo de negócio, porque o modelo mudou. E eu tenho que ter vários canais. Por quê? Porque o comportamento do consumidor também mudou. Esse consumidor hoje, que é uma tendência, ele é granulado. Eu tenho desde o baby boom até a geração alfa. Eu tenho meu pai que tem 77 anos, que se deixar ele quer ir na farmácia comprar medicamento, mas eu tenho a minha filha que tem 13 anos, que entra lá, com pouco eu olho aqui, chega uma notificação. Ela comprou na Amazon, ela comprou em algum delivery desse aí, e está chegando um produto lá. Então esse cliente está granulado, ele tem comportamento diferente. A- o- Isso, o consumidor, nós falando de fato do consumidor. Quando eu vou para o shopping, mas tem um shopper. O shopper também ficou granulado, porque ele ficou diferente. Eu, apesar de ser geração X, 50% das minhas compras, eu faço tudo online. Eu já, eu já tenho assinatura no Amazon para receber produtos todo mês. Eu tenho produto de 45 dias, de 30 dias, de 15 dias. Então, esse comportamento está mudando e eu tenho que estar atento para onde está indo esse consumidor, para onde está indo o shopper. Por isso que a gente fala de omnicanalidade. Por que que você tem que ter vários canais? Porque você tem que atender todos esses clientes. Então, olhar o comportamento do consumidor é muito importante. Aí, quando a gente fala comportamento do consumidor, eu falei semana passada, semana retrasada, eu estava em São Paulo e eu conversando com alguém, eu disse para ele, falei, olha como que é o comportamento do consumidor. Você tem, antigamente você falava de gerenciamento de categoria só dentro da farmácia, só na loja física. Hoje a gente faz gerenciamento de categoria numa loja online. Então tem gente que está montando e-commerce e ele não está olhando que lá precisa ter um gerenciamento de categoria. Então tá tudo bagunçado e ele pensa, estou ganhando dinheiro. Está, mas poderia estar ganhando muito mais, porque a desorganização dele faz com que ele não consiga enxergar o monte de dinheiro que está ficando na mesa. E terceiro, que eu acredito que é uma tendência, a tecnologia. Falando em tecnologia, digitalização cada vez maior, né? Cada vez mais a gente vai para os diversos canais que existem. A gente tem que falar da IA, inteligência artificial está aí, e, e para alguns céticos, eu acredito que o ápice dela é agora em 2027, né? Então, tem que esperar até 2027, Adão? Não, comece agora, porque 2027, quem começou agora, ele está que quem tem aquele ditado, quem chega cedo bebe água limpa, né? Quem começou agora, em 2027, ele tá pronto, tá treinado. Então, assim, eu acredito desses três pilares como tendência, né? Modelo de negócio, a gente tem que acertar o modelo de negócio com o futuro, lembrando que em 2050, 30% da população brasileira será de idosos. Esse idoso está cada vez mais conectado, ele está lá no Instagram, está lá no Facebook, está lá no TikTok. As pessoas usam os canais, as redes sociais para drogaria. Eu acredito que de forma muito equivocada, perde a oportunidade de se posicionar, de ter visibilidade, de ter notoriedade, de criar uma autoridade para a sua drogaria. Então, use as redes sociais para criar visibilidade, notoriedade e autoridade para a drogaria. Eles perdem a oportunidade de pegar tecnologias como a Google, criar lá um Google Vitrine da drogaria dele, fazer um impulsionamento. Então, assim, tecnologia, digitalização, modelo de negócio e comportamento do consumidor. Essas três não podem fugir do radar do gestor da drogaria. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou aí do desafio das novas gerações, a gente está 5 gerações, né? A gente nunca viveu isso antes, né? A gente tem 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. Esse é um tema que não pode fugir do radar de forma alguma. A digitalização menos ainda, porque as mudanças todas, né, vêm acontecendo na velocidade que vem acontecendo, muito em função, né, da digitalização, da tecnologia, e modelo de negócio é fundamental. Sim.
Com esses três pilares aí que você trouxe, Adão, qual é a filosofia de liderança, né, ou prática de gestão que você considera essencial para atravessar essa mudança mesmo, todas essas mudanças, né, sem perder o propósito? Então, você falou tudo. A clareza do propósito é a primeira coisa. As pessoas têm dificuldade de entender de fato qual o propósito. Por que estamos aqui? Porque eu levantei da cama hoje? Porque eu deixei minha família em casa e viajei 800 quilômetros para falar sobre algo, né? Às vezes você sacrifica família, sacrifica muita coisa. Por quê? Por propósito. Então, tenha clareza de propósito. Qual é o propósito seu, dono de drogaria? Qual é o seu propósito enquanto farmacêutico dessa drogaria? Qual é o seu propósito enquanto fornecedor dessa drogaria? Então, a gente precisa de clareza de propósito. Segundo, equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. É, tudo demais em excesso é pernicioso. Tudo em excesso é ruim. Então, Salomão fala lá no livro de Eclesiastes, ele tem um versículo que eu acho sensacional, que ele fala assim: não sejais por demasiadamente justo, nem demasiadamente injusto. Ou seja, não tem jeito da gente ser 100% justo, 100% injusto. Uma hora ou outra a gente tem que ter o equilíbrio, porque nós somos humanos, nós vamos errar. Então eu vou praticar a injustiça, por mais que eu não queira. E às vezes o pessoal fala, quem está ouvindo pode falar assim, não, mas eu não quero praticar injustiça. Mas você vai praticar, porque é da natureza humana. Então a gente precisa ter equilíbrio para a gente entender que autonomia e colaboração. Eu tenho que ser autônomo, né? Eu tenho que ter autonomia, eu tenho que ter poder, tomar minhas decisões, mas eu preciso de colaboração. E com nós que estamos à frente, você, dono de drogaria que está à frente, liderando sua equipe, você, farmacêutico que está liderando essa farmácia, o papel do líder é de servir. Então, nós somos aqui servidores. Mais uma vez, citando a Bíblia, tem um versículo na Bíblia que está escrito lá assim: que os homens nos considerem dispenseiros da graça de Deus. Paulo está falando que os homens, no sentido religioso, têm que considerar ele, né, quem está lá dentro da igreja, como dispenseiro da graça de Deus. No nosso caso aqui, o que eu quero chamar a atenção é que as pessoas têm que nos considerar da mesma forma, dispenseiro de quê? De oportunidades, de clareza, de onde o mercado está chegando, porque a palavra dispenseiros lá é rupeteres no grego, e rupeteres no grego significa servo. Só que quando eu vou para investigar quem é esse servo, tinha aqueles navios onde tinha os remadores lá embaixo. Os remadores ficavam remando. Lá em cima tinha um banquete. E cá embaixo o pessoal remando. Então tem gente que acha que servir é eu chegar e ser bajulado. Não, quem está servindo, quem está liderando, ele está servindo, ele está remando. Então, ele está à frente da tropa. Se a tropa ganha, ele ganha. Se a tropa perde, ele perde. Então, liderar, ele precisa ter uma escuta ativa, ouvir é importante, porque eu preciso ouvir para entender, para assim dar um atendimento perfeito. Eu preciso criar condições claras, seja para empresário, seja para farmacêutico, seja para cliente da farmácia, para que eles tenham as condições de terem os seus problemas resolvidos. Quando não há solução, diz Marco Aurélio que aquilo que não tem solução, remediado está, né? Então, olha, o seu problema é um problema crônico, você tem que sobreviver com isso. Qual que é o meu papel? Meu papel é de orientá-lo a compreender a condição de vida que ele tem e fazer com que ele entenda que ele pode ter uma vida longa, por mais que ele tenha uma doença crônica. Olha que negócio legal. Então, eu continuo na função de líder, só que eu tenho que entender cada uma das pessoas que eu estou liderando. Pode ser o meu cliente, pode ser meu balconista, pode ser o dono da farmácia, pode ser a indústria, não importa. No final das contas, todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar
trabalhando pelo mesmo propósito, pela mesma pessoa, que é o cliente na ponta. Então eu preciso olhar tudo isso, entender para que tenha uma prática de gestão consistente. Como dono de drogaria, gestão, aliás, em todos os segmentos, gestão ela é importantíssima, que quem não tem gestão está fadado ao fracasso, porque ele não consegue medir, ele não consegue criar estratégia, ele não tem táticas e rapidamente ele vai ser descoberto como que ele trabalha e ele vai ser engolido pelo mercado. Então, assim, no final, as pessoas são elas que constroem os resultados, né? Os resultados são construídos por pessoas. E tem gente que constrói bons resultados, tem gente que constrói resultados medianos e tem gente que constrói resultados assim acima da média, beirando a excelência. Eu costumo dizer que a excelência ela não existe. A gente busca ela, mas a gente nunca encontra, né? Método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, pior que amanhã. Então, assim, ah, liderar é a chave para tudo isso. Eu preciso ser líder, mas eu não consigo liderar, Adão. Contrate alguém que lidera para que ele lidere você, seu negócio, para que ele seja um sucesso. Tá tudo certo se isso acontecer. Tá cheio de gente que traz outras pessoas, né? Nós vimos há pouco tempo uma grande rede aí que trouxe um cara para liderar a equipe dele e liderar a transformação que houve que aconteceu dentro do negócio dele. Porque eu posso fazer bem, mas sempre tem alguém que faz melhor que eu. E Adão, se você tivesse que deixar uma pílula de ouro para quem está nos ouvindo agora, um conselho prático, não? Para o dono da farmácia, que acorda cedo, todo dia, e está na luta, né? Qual seria? Então, parar, parar agora, parar e fazer uma reflexão, refletir. O que que eu fiz até hoje? Onde é que eu cheguei e onde eu estou? De onde eu vim e onde eu estou? Parou, avaliou, descobriu tudo. Seja grato, seja grato, porque tem pessoas, às vezes a gente reclama muito, a gente costuma dizer, olhar muito para a vida dos outros e a placa da gente está muito ruim. A gente esquece de onde nós viemos e onde nós estamos. Então, a primeira coisa é parar, fazer uma reflexão e ser grato a Deus. Segundo, ainda falando do primeiro, Madonna, mas eu vim, meu negócio ainda não está tão bom, tal. Seja grato a si mesmo. Segundo, para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? O caminho que eu estou caminhando agora, onde que ele vai dar? De fato, eu estou caminhando para onde o mercado caminha, para onde o varejo caminha. Deixa eu ver aqui. Todo mundo fala de tecnologia, todo mundo fala de comportamento consumidor, todo mundo fala de modelo de negócio, as pessoas falam de gerenciamento de categoria, as pessoas falam de ter uma loja mais iluminada, tá? É isso que eu estou fazendo, né? Eu estou nesse caminho ou não? Então faz uma avaliação. Consigo chegar sozinho? Tudo certo. Parabéns para quem consegue chegar sozinho. Não consigo. Quem pode me ajudar? Existem N pessoas no Brasil, especialistas, que podem ajudar. Lembre-se o seguinte, que ninguém é especialista de tudo. Eu costumo falar o seguinte, Andrés, tem alguns advogados, a gente chega em alguns escritórios de advocacia, o cara coloca lá assim, direito civil, direito trabalhista, eh, direito tributário. Lá embaixo ele coloca um plaquinha assim, fazemos xerox. Quem faz tudo não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. Você vê que quando a gente tem uma grande indústria farmacêutica, ela se divide. Área oncológica, área cardiovascular. Por quê? Porque quando você tem muito braço que resolve várias frentes, você tem que ter um VP para cardiologia, um VP para onco e assim por diante. Por quê? Porque ninguém consegue tomar conta de tudo. Então, quem está nos ouvindo, se é pequeno, médio ou grande, é entender de onde eu vim, onde que eu estou, onde eu chegarei. Ah, rapaz, e procure enxergar, assim, ter uma visão transcendental. Eu falo que visão transcendental
eu era criança, passava um desenho na televisão, você já deve ter assistido, que é o Thundercats. Então, o cara tirava a espada, olhava e pedia visão além do alcance. É justamente isso, é você ver o que não está claro aos olhos. E aí, aposte, definiu onde você quer chegar, definiu o que vai ser, aposte no futuro, porque isso é fé. Isso chama-se fé. E a Bíblia define isso como, definindo fé, ela fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu nunca pensei, eu fundei um podcast, mas não pensei no tamanho que ele chegaria. Eu pensei no quê? No propósito do podcast, onde que eu quero que ele chegue, que ele alcance. Então, quando você fala de alcance, fala de chegada, às vezes você não consegue enxergar. Então, é um passo no escuro, é fé em Deus e muito trabalho. Porque eu já falei no início, vou repetir, Deus é importante? É, mas nós temos que trabalhar. E assim, não é um programa religioso, gente, mas eu gosto muito de pautar a minha vida em fundamentos bíblicos de sucesso. Tem um cara na Bíblia chamado Josué, que o líder dele chamava Moisés, e Moisés morreu, e Josué se prostrou e ficou chorando. E a Bíblia diz que Deus falou com ele assim: levanta-te. O que ele está falando com ele? Sai da sua inércia, meu chapa. Assim como eu fui com Moisés, vou ser com você. No entanto, esforça-te, tem bom ânimo. Olha o que ele está pedindo. Ele não está pedindo para fazer força, ele mandou esforçar. Esforço é uma força além do normal. Ânimo vem de alma, animosidade. As pessoas vão dizer assim: Andrés, é difícil demais, você vai chegar lá no Brasil, todo mundo fala português, você está vindo, você não fala a mesma língua do cara, não sei o quê. Não, você vai para os Estados Unidos, é muito difícil. Tá? Rapaz, não escuta esse pessoal, não. Tenha bom ânimo, fala assim: eu vou conseguir, vai dar certo. Eu vou pedir a Mônica. Então, eu sempre falo, eu tenho um sócio que ele fala comigo assim: cara, eu tenho muita vergonha de pedir. Eu falo com ele: cara, a única coisa que o pobre sabe é pedir. Então, por isso que eu ligo e falo: ô, Mônica, me ajuda, Mônica, eu tô precisando de uma ajuda. Ô, Paulinho, beijo no coração, me dá uma força aqui. Eu preciso de ajuda, porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém sobrevive sozinho. Aliás, nós já sabemos que o homem não é um ser solitário, né? Deus olhou para Adão, ele estava sozinho. Adão não pediu, Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Então, vamos trabalhar em comunidade, entender onde que eu estou, de onde eu vim e para onde eu estou caminhando. Eu acredito que essa máxima nos leva onde a gente quer chegar. Isso é uma clareza de propósito, né? Acho que você usou muito isso, né? É uma mentalidade de sair do curto prazo, né? Pro médio e longo prazo. Adão, olha, foi sensacional. Um episódio maravilhoso. Sem palavras para agradecer sua generosidade, como sempre, né? Uma pessoa generosa que divide conhecimento, contando aí tuas histórias, teus aprendizados e com essa energia aí que eu tenho certeza absoluta que inspira e vai inspirar muita gente aí com esse episódio. Obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi uma aula enorme. Aqui eu tô com um caderno aqui com mais de 4 páginas aqui de anotação. E se esse papo fez sentido para você, compartilha com um amigo, com um colega do setor, porque conhecimento só vira poder quando ele é compartilhado. Obrigado por escutar o podcast Cliques, Códigos y Checkouts. Esperamos que essas ideias contribuam e impulsionem a sua visão para o presente e futuro do varejo. Até o próximo episódio.